Então, o tom não foi de provocação, né? É isso que mais chateia. Porque se fosse com provocação, menos mal, seria uma provocação, mas não me parece que tenha sido uma provocação. Ainda assim, talvez não seja exatamente a verdade do sentimento do Rodrigo. Talvez seja a política de valorizar o seu próximo adversário, né? Que é o contrário da política de menosprezar o adversário que foi feito pelo Flamengo. O vídeo circulou contra o time árabe do Al Hilal e eles se pegaram nisso para se encher de brio e talvez aí ganhar do Flamengo. Então, talvez o Rodrigo esteja jogando o jogo oposto ao que o Flamengo jogou. Pode ser. Não me parece que tenha sido provocação, mas pode ser também. E pode ser, aí a pior das opções, a verdade do sentimento dele e de todo o time do Real Madrid. E aí a gente precisa se colocar de frente para o espelho e perguntar: o que aconteceu com o nosso futebol? Porque não é só o Flamengo, gente. Assim, o nosso futebol está numa crise internacional sem precedentes. Talvez a pior crise pela qual a gente já tenha passado. Porque a gente perde jogos, a gente não ganha uma Copa há muito tempo. O Kaká, faz quase 20 anos, foi o último jogador brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. A gente tem um 7-1 aí no currículo, numa semifinal de Copa do Mundo. E não apenas isso. A gente tem Robinho, um jogador de seleção brasileira condenado por estupro. Meu cachorro está super concordando. E a gente tem o Daniel Alves, agora selecionável do Barcelona, quase espanhol, né? Ele tem dupla cidadania, acusado de estupro. Então, o futebol brasileiro está em baixa. E a camisa da seleção, que apoiou um golpe de Estado contra Dilma, depois apoiou uma outra tentativa de golpe de Estado, agora contra o Lula, está associado aí a insurreições nazifascistas. Assim, é horrível a posição do futebol brasileiro, eu não posso mais falar. Meu cachorro, ou ele está muito concordando ou discordando do que eu estou falando. Ô, Thiago, e eu não sei se eu falei para a galera aqui, né, mas o pessoal que acompanhou na Copa do Mundo sabe que você é nosso correspondente da Espanha, né, e é muito legal que você pode trazer essa visão que a Europa tem do futebol brasileiro, e tá caindo muito, né? Tá caindo bastante, e assim, o Rodrigo, eu nem sei se ele fez provocação ou não, mas ele não precisaria fazer, porque nos três últimos títulos do Real Madrid, em 2016 o Real Madrid esperava enfrentar o Atlético Nacional e enfrentou o Kashima. Em 2017 o Real Madrid enfrentou o Grêmio, ganhou do Grêmio. Em 2018 esperava o River Plate e enfrentou o Al Ain. Então, assim, se o Rodrigo não quiser, se não fosse provocação nenhuma, ele estaria certo, porque dos três últimos títulos do Real Madrid, o sul-americano só chegou na final em um deles, que foi o Grêmio, que chutou uma bola no gol na final contra o Real Madrid. Então, seria até natural que o Rodrigo pudesse falar isso. Eu tenho a sensação que o Rodrigo, ele já tinha dado algumas entrevistas sobre o Mundial, enfim, sobre as provocações do Flamengo. Eu tenho a sensação que ele quis unir duas coisas, né? Valorizar o adversário e dar uma espetadinha ali também no Flamengo, mas ele fez isso com muita classe, não ficou parecendo provocação, pelo menos. Se a pergunta fosse feita ao Vinícius Júnior, possivelmente o Vinícius Júnior não falaria que o Al Hilal era favorito contra o Flamengo, até pela conexão que ele tem com o Flamengo, né? Mas sobre a importância que os europeus dão para o Mundial e tudo isso, eu costumo medir aqui o tamanho de uma notícia, assim, se a notícia sai nos jornais de Madrid e nos de Barcelona, é porque realmente ela é uma coisa muito relevante, né? Quando o Rafael Nadal ganha o Australian Open, ele sai na capa dos quatro jornais, dos quatro maiores jornais de esportes. E ontem, hoje, né, quero dizer, o Real Madrid saiu na capa dos dois jornais de Madrid, mas os jornais de Barcelona estão falando de outras coisas, estão falando de possíveis contratações do Barcelona, enfim, não estão tocando tanto no assunto. Sobre o futebol brasileiro, aqui, especialmente em Barcelona, porque a seleção brasileira foi eliminada da Copa de 82 aqui, né, mas jogou um grande futebol na Copa de 82. As pessoas aqui, existem muitos catalães que torcem pela seleção brasileira. Pelo fato de não se identificarem com a Espanha, tem muita gente aqui que torce para a seleção brasileira. Outro torce para a Itália, enfim, outro torce para a França, mas o principal produto do Brasil na Espanha hoje, né, hoje e historicamente, é a seleção brasileira. E eu vejo nele, sim, uma preocupação nesse sentido do que a Miri falava. Um dia antes da estreia do Brasil na Copa, dois amigos daqui, os dois catalães, os dois torcedores da seleção brasileira, me ligaram e falaram: e aí, vamos ganhar essa Copa dessa vez? Eu falei: olha, a seleção é boa, tal, mas enfim, não é uma Copa para o Brasil ganhar, especial, não é uma Copa que o Brasil chegue como super favorito, como foram outras. E eles estranham muito isso, né? Estranham muito
existiu a final de Mundial e não vê um Flamengo na final, por exemplo. Ontem, um amigo de Madrid me mandou uma mensagem, falou assim: esse é o maior time que eu já vi jogar numa final de Mundial. E aí a foto estava carregando, eu falei: qual será? Deve ser o Barcelona contra o Santos, né? E não, era o São Paulo contra o Barcelona. Então, assim, esse respeito eles ainda têm pela história do futebol brasileiro, mas de certa forma eles se decepcionam por não poder mais ver um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras jogando uma final de Mundial e vencendo uma final de Mundial.